Agora sim! Coisa linda! Estamos ao vivo de novo. Cá estamos nós, de volta no Facebook da Rede Compartilhada. Um grande orgulho para nós conseguir voltar. Quer dizer que gostaram da gente, né, João? Gostaram da nossa primeira live, né? Não acabaram com a gente, então estamos de volta. Estamos de volta, graças a Deus, coisa boa. Aproveitar esse tempinho, vamos organizando, aproveitar o tempinho, já vai divulgando para as redes, vai colocando para tudo quanto é lugar, manda para todo mundo, manda até se for para rir da gente, manda, vai mandando. Hoje eu acho que é um assunto que o pessoal vai curtir bastante, é bem útil, né, no caso, tem bastante gente que pode se aproveitar disso também, né? Exatamente. Explicar um pouquinho, assim, para quem não nos conhece, né, nós somos um podcast de debate. A gente está debatendo os impactos da pandemia do coronavírus em alguns setores da sociedade. A gente está com 8 episódios, 8 semanas já, nós estamos vindo com os lançamentos no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no YouTube. Então, quer dizer, não tem desculpa, tem que nos ouvir, não tem essa. Tem a página do Instagram, Facebook, né? Isso aí, também. Tem bastante divulgação ali, né? Exatamente, a gente já debateu o futuro da carne, nós já debatemos o impacto na economia da América Latina. Me ajuda aí, João. Foi o mercado imobiliário. A gente debateu essa semana. É sobre educação. Essa semana foi lançado sobre educação, a gente trouxe inclusive a Andresa Costa, que é uma professora da rede pública. E o Pedro, né? Para quem não estranhe, né? Normalmente nós somos eu, João e o Pedro Vazata. E, infelizmente, o Pedro hoje ele não pôde estar com a gente por compromisso profissional, né? Para quem não sabe, o Pedro ele dá aula, ele é professor da rede de escolas particulares, de uma escola particular, e hoje ele está participando do conselho de classe da turma dele. Então, a gente até sugeriu para ele reprovar todo mundo e depois vir para cá. Eu até ia dizer, né? A gente sabe que tem alguns alunos do Pedro que assistem, gostam do nosso projeto, né? Então, se você é um dos alunos do Pedro e está ouvindo, está vendo o que a gente está fazendo agora aqui, essa live, a sua vida está sendo resolvida agora. Olha que legal. E se o Pedro chegar aqui rápido, fique sabendo que você já sabe. Mas, enfim, infelizmente, o Pedro não pode participar da nossa live hoje. Se tudo der errado para a turma dele, né? Provavelmente ele entre. Mas eu acho um pouco difícil, porque o conceito de classe é uma coisa um pouco mais demorada, um pouco mais maçante. Como é que é? Falhou para mim aqui. É mais demorado um pouquinho também, né? Exatamente. Depende muito de como é que da informação que tu queria dar sobre os players. Sim, isso, antes de mais nada, sim, é uma coisa muito orgulhosa que a gente tem que falar agora. Na tarde de hoje, na manhã de hoje, na verdade, nós atingimos a marca de 500 players no nosso podcast. Então, cara, assim, é muito orgulho pra gente começar com 500 players. Assim, em 8 semanas, dá um pouco mais de 2 meses, a gente já está atingindo essa marca, é uma coisa muito grande, assim, é um orgulho muito grande para nós. E a gente só tem a agradecer para você que está aí assistindo, que gosta do nosso trabalho, que ouve o nosso podcast, que compartilha. A gente não poderia chegar nessa marca se não fosse por isso. Então, esse trabalho a gente faz com muito orgulho, com muito prazer, e chegar à meta de 500 players é muita coisa. Não é qualquer podcast que chega nessa marca. E considerando só o Spotify, né? Fora os outros Sim, considerando só o Spotify. Lugares, né? A gente está com quase 200 players só no YouTube, enfim, e a iTunes e Google Podcast chega a quase 200 também, então a gente está numa marca muito boa. Os nossos seguidores no Instagram também. Exatamente. Acredito que no Spotify a gente chega a 1000 players, cara, em mais uns 2 meses. Se a gente seguir nessa mesma levada, assim, eu acho que a gente chega a mais de 2 meses. Mas, vamos lá, acho que já podemos, né, dar uma introdução. Eu acho melhor, assim. Eu vou começar por mim hoje, tá, João? Na outra vez eu fui o último, então hoje eu vou começar por mim, tá? Bom, para quem não conhece nosso trabalho, para quem não conhece o que a gente está fazendo, né? O meu nome é Alexandre, eu sou formado em História, atualmente trabalho com a supervisão de equipe de campo, sou gaúcho, sou gremista, e gosto muito de nerds, olha ali.
né? Só ali atrás ali já tá o Capitão América, o Homem de Ferro. Inclusive, isso é um dos avisos que a gente vai dar no final também, que esses caras envolvem aí, no nosso próximo mês, em agosto. E é isso, cara. Eu tenho 30 anos, sou um cara que gosta muito de ler, de estudar, e surgiu essa ideia de fazer esse podcast de debate comigo e com o João, e posteriormente entrou o Pedro, né, João? Então a gente já está aí há 2 meses com esse projeto, que é vida longa ou é agora Jesus. Isso aí. E tu, João? Vamos comigo agora. Eu sou o João Vazata, eu sou formado em comércio exterior, sou corretor de imóveis, sou o cara dos números do podcast. É isso aí, eu sou o cara dos fatos. Investimentos. Sou dos fatos e sou dos números. Eu vou atrás dos investimentos, das finanças, de toda a parte que lida com o lado financeiro mesmo dos nossos podcasts, né? Das empresas que a gente pesquisa e do podcast em si, né? Independente do que a gente vai falar, eu sou o cara que vai atrás dos números. Sempre, dependendo do assunto. Isso. Eu me empenho bastante em estudar investimentos, finanças, vendas também. São coisas que eu adoro. E meu foco total é em vendas, empreendedorismo e finanças. Então, acho que eu vou agregar bastante nessa questão do nosso podcast, né? Isso aí. Então, vamos lá, né, pessoal? O seu podcast semanal de história, cultura, economia e algumas risadas está no ar. Vamos começar, então. Algumas risadas, que nem eu fiz aquela piada, né? E algumas risadas porque ninguém é de ferro. Porque, cara, tem coisas que a gente não consegue não fazer piada. Exato. A gente é assim. Então, não tem. A gente tem que fazer piada. Pode ser um assunto sério, mas sai uma piada, né? Exatamente, sempre vai sair. Então, para a gente não ficar só nesse bate-papo, eu e o João, a gente resolveu trazer uma pessoa que ela é desse mercado, assim, desse ramo que a gente vai falar na nossa live de hoje. Então eu peço, coloca ele pra gente aí, João. Pedro Jacobs. É isso? Acho que falei certo, né, Pedro? Falou. Boa noite. Falou. Bem-vindo ao E Agora Jesus, Pedro. Muito obrigado pelo convite a ti, Alexandre, e ao João, e também ao Pedro, que não pôde estar presente, né, meu xará. Mas agradeço de antemão por ter me convidado. Então, eu vou me apresentar aqui, como vocês fazem, também se apresentam, né? Isso aí, vamos lá. Eu sou Pedro Jacobs, então, sou formado em administração de empresas e tenho um MBA em controladoria e planejamento tributário, né? E atualmente trabalho com consultoria de negócios. Então, eu ajudo as empresas ou a saírem da crise, nessa crise da pandemia, né? Que deu uma acelerada, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ou até, se ela estiver ganhando dinheiro, a ganhar mais dinheiro, vamos falar assim, né? Melhorar o negócio. Dessa forma. Então, e também, para contextualizar o assunto que vai ser debatido hoje, eu sou dono de 2 lojas de alimentação, 2 franqueadas no ramo de alimentação. Então, a gente vai trazer algumas informações, vou trazer algumas experiências, vivências nesse ramo. Eu estou há 3 anos, mais ou menos, no mercado, então já tem alguma coisa de bagagem para poder contribuir aí com vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece por tu ter aceito o convite de ter disponibilizado esse tempo aí com a gente. Valeu. Acho que para a gente começar, eu proponho para vocês, já que eu que estou falando, eu que vou puxar o assunto, eu proponho puxar a brasa um pouco mais para o meu assado. Então, para a gente falar sobre o mundo das franquias, eu acho que nada melhor do que a gente começar falando sobre a história das franquias. Como é que a franquia começou? Dizem que para poder saber, ver o futuro, ver o que fazer no futuro, é bom tu estudar o passado, né? Parece que sim. Para tu compreender o presente, tu precisa estudar o passado para tu entender o teu futuro. Então, olha a jogada. A história, cara, sempre ajuda. Sempre ajuda. É a melhor matéria da faculdade, da escola, aliás. Sempre ajuda. Mas vamos lá, pessoal. Passado. Mas é óbvio, as franquias, elas começaram elas vêm, tu até pode falar melhor disso também, Pedro, elas vêm do termo franchising, né? Eu acho que eu estou pronunciando certo, meu inglês não é muito bom. E esse termo franchising, ele vem assim, são empresas, que a empresa fornece o direito de licença na utilização da marca e, obviamente, mediante pagamento, né? Aí, eu li um artigo que é da Inova, que é uma empresa também de consultoria de franquias. E nesse artigo, ele define que a origem das franquias é uma origem muito antiga. E não tem como datar assim, qual é a origem da franquia, qual foi a primeira franquia, grande franquia, a primeira ideia de franquia, né? Mas ele traz uma ideia, esse autor, infelizmente o autor não estava no artigo, isso, eu fico muito incomodado com isso,
foi um artigo muito bem feito, e o nome, a empresa simplesmente esqueceu de botar o nome do cara que fez, né? Mas enfim. Ele traz a ideia de que a Igreja Católica foi a primeira rede de franquias. Primeiro conceito, né? No conceito, porque eu nunca tinha parado para pensar nesse assunto assim. Porque antigamente, a Igreja Católica, ela trabalha hoje com uma ideia similar ao franchise, né? De que tu pode utilizar a marca, tu pode utilizar ela e expandir ela pelo mundo ou pela tua cidade, mediante taxas. E antigamente, a Igreja, ela autorizou os senhores de terra a recolherem impostos dos fiéis em nome da Igreja. Então, isso aí, se a gente trazer para a nossa realidade, nada mais é do que uma franquia. Se vocês concordam comigo. Conceitualmente está perfeito. Exatamente. Eu, particularmente, nunca tinha parado para pensar nessa parte, assim, nesse trecho, assim, de que a Igreja seria o primeiro conceito, assim, de rede, né? Mas a primeira franquia mesmo, ela foi surgir só em 1850 com a construtora Singer. E, cara, quem é mais antigo aí sempre teve uma Singer, né? Uma máquina de costura. A gente até tocou nesse assunto ontem, quando a gente estava conversando sobre o assunto de hoje. Eu até comentei que eu tenho uma de decoração em casa, né? Imagina? Minha mãe tem uma também, hein? A minha mãe tem, minha avó tinha. Acho que todo mundo, assim, mais antigo, como tu falou, assim, sempre teve, ou, né, teve próximo de alguém que tinha uma máquina de costura da Singer, né? Então, imagina, isso foi em 1850. Só que a franquia mesmo, a expansão da franquia, ela começou a ser pensada e utilizada somente em 1950, ou seja, 100 anos depois. Só que o importante a gente entender é o contexto todo da época. Em 1950, a gente está falando de um período pós-Segunda Guerra. A Segunda Guerra começou em 39 e terminou em 45, para quem não se achou ainda na linha do tempo, né? Então, de 39 a 45 termina a guerra, os soldados, eles voltam para casa. Aí, o que tu faz? O soldado volta para casa, ganha medalha, que coisa linda, maravilha, chega em casa, a mulher abraça ele, que legal, tu voltou vivo, que legal. Tá, e agora, o que tu vai fazer? Ela, não, mas eu fui pra guerra, tá, não, mas daí, o que tu vai fazer na tua vida agora? Não voltava com uma profissão, né? Não sabia bem o que fazer, né? Exatamente, e tu voltava sem profissão e tu voltava sem dinheiro, porque tu gastava lá, ou comer, sei lá. Né? Não tinha como tirar o dinheiro para alimentação, né? Exatamente, e aí é que surge essa ideia das franquias, porque daí eles começam a pegar as grandes empresas e espalhar elas pelo mundo, pelo país, no caso nos Estados Unidos, né? Que foi o que surgiu, assim. No Brasil, as franquias a chegarem foram as franquias de idiomas, que foram o CCE e o IASIG. Isso em 1960. Então, 50 surgiu nos Estados Unidos e 10 anos depois a primeira rede de franquias chegou no Brasil, para vocês terem uma base, assim. Só que daí, em 1970, as franquias começam a se estruturar. E aí a gente pode falar do Boticário, por exemplo, que é uma das franquias que se estruturou no Brasil a partir de 1970. Depois disso, a gente tem, em 87, aí, Pedro, tu pode me ajudar também, que foi criada a ABF, a Associação Brasileira de Franchising. Só que só em 94 que saiu a lei das franquias, né? Primeiro se criou a ABF, e aí depois que na verdade, se estabeleceu a Lei 8.955 de 94, que cria o conceito no Brasil de franquias, né, de franchising, na verdade. Então, a partir dali, ela define, que é o que tu falou antes ali, que na verdade o que é uma franquia? É ceder o direito de uso da marca ou até de patente para uma outra empresa. Então, se fala muito em franquias um ditado popular assim que é: nada se cria, tudo se copia. Então, é simplesmente pegar um modelo de negócios que foi criado por alguém, né, que seria a franquia, e levar ele para outro ponto comercial. Então, é replicar, é copiar, colar, é um Ctrl-C, Ctrl-V, como a gente brinca, né? Nada se cria, tudo se copia. O conceito correto, assim, correto não, mas popular de franquia seria isso, assim, seria replicar o modelo que deu certo, obviamente, né? Tem que ser um modelo que deu certo para passar a poder ter franqueados. Entendi. E essa lei, ela definiu bem a diferença entre filial e franquia, né? Porque às vezes se lutava por um direito, né?
Exatamente. Do que era uma filial da empresa e do que era uma franquia da empresa. Então, são duas coisas completamente diferentes. E essa lei, ela delimitou a diferença delas, né? Perfeito, é isso aí mesmo. Além disso, a gente começa... As franquias americanas, norte-americanas, elas começam a se espalhar pelo Brasil, pelo mundo, pelo Brasil também. Aí, a gente pode destacar a franquia do McDonald's. E para destacar a franquia do McDonald's, eu proponho que nós discutimos um filme, que é um filme muito bom. Para quem não assistiu, eu aconselho a assistir. É um filme que está na Netflix, está disponível, que é o filme Fome de Poder. Esse filme, ele é, se não me engano, de 2017, esse filme. Ele é dirigido pelo John Lee Hancock e ele é estrelado pelo Michael Keaton. Michael Keaton, que inclusive está recentemente nos filmes da Marvel, como um dos vilões no filme do Homem-Aranha. Então, ele é um... É mais recente, assim, mas ele é um ator bem mais antigo, né? Ele tem filmes muito bons. Ele é um baita de um ator. E para mim, ele representa muito bem, assim, ele representa, no caso, o Ray Kroc. Exatamente, aquele jeito charlatão, né? O Ray Kroc. Perfeito, aí, muito bem. Pois é, o que vocês acharam desse filme, assim, basicamente, assim, falando? Cara, a primeira parte que mais me chamou a atenção foi o sistema que os irmãos McDonald's usavam para produzir o hambúrguer, né? Sim. E foi o que mais chamou a atenção também do Ray, né? Porque os Estados Unidos estavam no meio de uma crise gigantesca e ele vendia máquinas de milkshake, né? E não conseguia de milkshake, é isso aí. E ele não conseguia vender nenhuma máquina naquela época. E aí ele recebe uma ligação dos irmãos McDonald's encomendando 6 máquinas. E ele se apavora. Como assim? Alguém está comprando 6 máquinas? Eu não consigo vender uma há um tempão. Como é que alguém vai comprar 6, né? E aí ele vai até o local. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, né? Os irmãos são o Dick McDonald e o Mac McDonald. É isso aí. Isso para mim é o mais importante, assim, que fez o Ray enxergar como um negócio, né? O McDonald's. Eu acho que essa parte da produção é a grande marca do McDonald's, né? Hoje. Até hoje, né? Eu não sei vocês, mas depois que eu vi o filme, eu entrei no McDonald's e olhava direto lá pra cozinha, lá pra ver se eles estavam fazendo igual no filme. Com toda certeza, o que chama bastante atenção ali é os caras os dois irmãos tiveram uma ideia excepcional, né? Que foi simplificar ou quase que duplicar um processo usando um modelo fordista, assim, quase que isso. Exatamente. De produção, onde os caras desenharam o sistema, testaram e treinaram. Isso que foi a parte boa, né? Então, essas 3 questões aí do sistema de produção, na minha opinião, foi muito bem pensado por eles, né? E isso que fez com que eles tinham o sucesso que eles tinham na época, né? Que é o que mostra o filme. Sim, e ele sempre, o lugar, né, onde estava situado, vamos dizer assim, a sede da lancheria estava sempre cheia, né? E a primeira vez que o Ray vai nessa sede, porque ele vai para ver o que é, porque ele não acredita nas máquinas que eles estão comprando, né, na quantidade de máquinas. Ele não acredita, e tanto é que tem uma parte curiosa que daí ele liga perguntando ver se o cara realmente queria comprar 6, estava certo. E o cara disse, não, realmente, tá, eu fiz errado, eu preciso de 8. Não, eu me lembro também que ele chega, no início do filme, ele sempre tá comendo o hambúrguer numa mesinha que eles colocavam na janela do carro, né? Isso. E aí a pessoa sempre vinha, colocava ali a mesinha e botava o lanche dele ali. E aí eu lembro que ele pede o hambúrguer e o refri num caixa, exatamente como é hoje, né? Ele pede no caixa e do lado já tava o lanche dele pronto. E ele disse, mas onde é que eu vou comer? Ele fala aí, né? Alguma coisa assim, se não me engano, ele fala, né? Onde é que eu vou comer? O que eu vou fazer? Não, tu pode comer em qualquer lugar. Pode comer aqui, pode comer no teu carro. Não tem onde tu comer, sabe? Não tem aí, essa coisa fixa. E nesse ponto teve uma quebra de paradigma para a época astronômica, na minha visão, assim, que em todos os outros lugares que eles serviam, iam as garçonetes levar no carro, ele esperava de 20 a 30 minutos, e ali ele levou 30 segundos para receber. Então foi 2 quebras de paradigma, na verdade, né? Que uma era que todo mundo estava acostumado a receber o lanche no carro, e ali tu tinha que ir buscar, pagar e buscar na hora, no caixa. E o segundo é o tempo, né? Isso aí que ele ficou muito impressionado, inclusive, com a questão do tempo. O também era bem baixo, né? O valor era 24, se não me engano. Ele não data muito também o filme, né?
Mas, se não me engano, é 24 cents, eu acho. 25 centavos de dólar, né? 25, isso aí. 25 centavos. E eles falam só depois, né? Quando ele diz, eu não acredito que tu vai ganhar um dólar de 25 cents, vai ter que pagar mais caro. 4%. Isso aí. De lucro em cima de 25 centavos, né? Dá menos de 1 centavo isso, né? De lucro. Sim, imagina. Só que daí tu ganha isso mais na quantidade, né? Exato. Mas aí vem a segunda parte que eu acredito que seja a maior sacada, né? Que eu até não me lembro o nome do cara que fala isso para ele, mas é o cara que ele contrata para ser o financeiro dele. Que comenta que ele não vai ganhar dinheiro vendendo hambúrguer, né? Mas ele vai ganhar dinheiro franqueando, comprando os terrenos, construindo e alugando para os franqueados, né? Na verdade, essa cena aí acontece quando a secretária dele descobre que ele está quebrado, né? Ela chega com o registro de caixa da época dele e diz assim, não tem mais dinheiro, estamos quebrados. E aí ele fica apavorado, vai no banco lá, inclusive o gerente do banco dele, que era para ligar para o escritório, liga para casa, dá uma confusão, e ele encontra esse cara. Eu também não me recordo o nome do cara, mas no fim ele virou o CEO depois do McDonald's ali, comenta no filme. O cara que teve a grande sacada, né? Porque, assim, primeiro, ele tinha ideias maravilhosas para expandir o negócio. Só que, assim, hoje em dia a gente vive muitas empresas que querem crescer a qualquer custo. E o que a gente percebe é que muitas empresas, e aí entra um pouco da questão da minha consultoria, quando a gente presta consultoria para as empresas para ajudar, a gente percebe que as empresas não têm análise de performance, não têm análise de indicadores para saber se ela está vendendo muito e está tendo pouco lucro. Então, essa é a questão, né? Muitas vezes é crescer a qualquer custo, que era o que o Ray estava fazendo ali, ele estava expandindo, ele estava oferecendo a franquia para todo mundo, e os caras estavam entrando, porque viram que o negócio realmente era bom, né? Vendia bastante. Só que no contrato que ele fez... no contrato que ele fez com os caras era isso que o João falou, era 1,4% de 25 centavos de dólar de um hambúrguer, ele tinha que, vender até pra lua. Metade de 1 centavo para tu ganhar é muito pouco. Não tem como. E eu lembro que ele falava, eu quero ver os anéis amarelos por todos os Estados Unidos, eu lembro que ele falava isso. Os arcos amarelos, é isso aí. Isso é uma questão também que dá para se perceber até hoje, né? A maior parte das pessoas prefere aparentar que é rico ou que tem um negócio que funciona, do que realmente ser um negócio que funciona, né? E eu acho que era mais o conceito que ele estava usando, assim, né? Até chegar a secretária dele comentar isso e o CEO, depois que se tornou CEO financeiro, fazer essa complementação, né? É verdade. Que daí esse cara que teve a sacada, desculpe interromper, mas aí o cara que teve a sacada de ele disse para ele assim, tu não vai ganhar dinheiro ganhando royalties da franquia, né? Lá, tirando 1,4%. O teu negócio é no ramo imobiliário, né? E é um amigo do João aí. No ramo imobiliário. Esse pessoal do ramo imobiliário não dá. Quanto mais franquia abrir, melhor para mim. É isso aí. Tem uma coisa que é muito interessante, assim, que eu já ouvi falar, que o melhor vendedor, o cara que faz o negócio dar certo, nem vendedor, mas o cara que faz o negócio dar certo, é o cara que está quebrado. É o cara que está apavorado, precisando de grana. Porque ele vai acreditar, vai até o fim para que o negócio dê certo mesmo. Então, e o Ray, para mim, é uma prova disso, porque ele estava quebrado, eu lembro que ele sempre falava que era a última cartada dele, tipo, ele não tinha mais o que fazer. Eu acho que, se não me engano, ele usou até a casa, né? A casa, Exato. Vai perdendo a casa, inclusive, né? Exatamente, ele não... Falei. Eu vou um pouco além ainda nessa questão, e tem um outro conceito que eu sempre falei no mundo corporativo, assim, que é difícil, para te saber se o cara é um bom gestor no mundo corporativo, ele tem que ter passado por alguma crise ou uma dificuldade, porque trabalhar, por exemplo, um cara que é do financeiro, trabalha com fluxo de caixa sempre sobrando, é uma barbada, entendeu? Agora eu quero ver o cara operar um negócio, né, de tamanho médio ou grande, ou mesmo um pequeno, quando tem dificuldade, quando tem escassez de recursos. Aí que tu vê, na verdade, se o profissional é bom, entendeu? E faz o negócio vingar ou não, entende? Esse é o ponto. É verdade, é verdade. Tem um outro... Antes de a gente seguir, eu proponho que a gente volte um pouco ainda no filme. Quando a gente fala sobre a linha de produção, uma coisa que a gente não tocou no assunto, é que os irmãos McDonald's, para que eles fizessem a linha de produção dar certo, eles alugam uma quadra
e desenham a cozinha na quadra, né? Até que a linha de produção dê certo. Então a gente vê os funcionários fingindo ali que eles estavam fazendo o hambúrguer, né? E eles ficam fingindo, não tá dando certo, ele tá se batendo aqui, então vamos trocar, sabe? É uma coisa até que o Pedro falou também da questão da persistência. Eu acho que a gente entra também nesse assunto, né? A persistência de fazer o negócio dar certo e a persistência de tu fazer a tua linha de produção dar certo para que o teu cliente, o teu cliente final, ele saia dali satisfeito. Porque nesse ramo de comida, eu vejo dessa forma, o Pedro pode até falar melhor do que eu, tu pode ter o melhor marketing que tu tiver. Agora, se tu não tiver uma comida boa, uma comida apresentável, o boca a boca, no caso, ele vai acabar contigo. Sabe? E eu acho que é isso que eles mais pensavam também, né? Com toda a qualidade, né? Faz uma diferença. Exatamente. Os caras, os irmãos lá, eles primavam por isso também, entre outras coisas, né? Fora, a ideia foi espetacular dos caras, mas eles alugaram aquela quadra de tênis lá e redesenharam várias vezes, né? O modelo da cozinha ali, de produção, do sistema de produção, tiveram que mudar várias vezes, porque, ora, no início os caras se batiam quando iam trocar os pães lá e tal, mas realmente, assim, a questão do padrão de qualidade, principalmente no ramo alimentício, né? É importantíssimo, faz muita diferença para um negócio. Que legal, isso aí, é verdade. E acho que para encerrar isso, a gente consegue ver a visão que o Ray teve do negócio, né? Acho que o básico é isso, né? Que não é que os irmãos não tiveram, mas pelo que eu percebo, não é que os irmãos não queriam, né? Porque eles eram muito metódicos, queriam manter aquilo ali pequenininho ali, né? Só que eu lembro que o potencial que tinha de transformar aquilo ali no que é o McDonald's hoje, né? Exatamente. E o Ray, os irmãos, eles sempre queriam ficar com o poder da franquia, né? O poder de decisão final da franquia sempre tinha que ser deles. Eu lembro que eles sempre falavam isso, né? Porque o modelo, na ideia deles, o modelo era perfeito e eles não queriam que mudasse nada. Tipo, tem uma hora no filme lá que tem uma menina que apresenta um milkshake instantâneo lá para eles, sem necessidade de refrigeração. E os caras não querem, tu vê que os caras não aprovam o negócio, entendeu? Mas ia reduzir custos, ele apresenta os números naquele momento, de que ia ter uma redução de custos absurda, ia melhorar mais ainda, ia deixar mais rápido o sistema, o processo produtivo, porque ia tirar uma parte de maquinário, então ia ser perfeito, só que eles estavam com a ideia aquela fechada, e que eles tiveram, que foi uma excelente ideia, mas eles não queriam expandir. Os caras não queriam expandir, eles queriam ficar com aquele restaurantezinho no deserto lá e já era, entendeu? Exatamente. Pro pessoal que está nos assistindo, se ficar com alguma dúvida, alguma coisa, bota nos comentários. Aliás, os comentários estão aqui, o pessoal está comentando bastante aqui. Exatamente. Bota nos comentários que a gente vai, no final, a gente vai abrir para perguntas. Inclusive, o Pedro vai ser sabatinado por muitas perguntas, eu tenho certeza. Que é para isso que ele veio. Olha aí, vamos lá. Mas eu acho que o filme ele mostra muito isso, né? A visão do negócio que o Ray teve, a visão que o Ray teve de fazer certo, mas de fazer dar certo, né? Então, eu acho que... E a parte final do filme, inclusive, que deixa aquele ponto, assim, né? Aquele toque, assim, ele parece que ele passou a perna, sabe? Ele... 1 milhão, se não me engano, de dólares que ele ficou devendo para os irmãos, né? Tem toda essa questão, assim. E eu acho que isso não entra muito no mérito desse filme, e nem muito no mérito da nossa discussão agora. Se ele fez certo, se ele fez errado, o que ele fez. Inclusive, se você não viu o filme, assista, depois manda um e-mail pra gente, contato@jesus@gmail.com, e a gente está sempre disposto a ficar debatendo. A gente sempre gosta de debater qualquer tipo de assunto, mas não é o que a gente veio falar agora. Fala, João. Abriu a boca. Não, é só dizer que é assim que surgem os nossos novos episódios, né? Exatamente. Pior que é bem isso. Alguém nos fala alguma coisa, a gente vai lá, estuda, repensa e pum. É verdade, é bem isso mesmo. Então, para a gente continuar, acho que falar um pouco sobre as franquias aqui, né? Aqui no Brasil. No ano de 2018, por exemplo, as franquias no Brasil faturaram cerca de 170 bilhões de reais. Cara, 170 bilhões de reais é muito dinheiro. É uma grana federal, assim. É bastante. Vale muito do PIB do Brasil, né? É verdade. Bem isso, não tinha pensado por esse lado também.
e já vinha, se não me engano, teve um crescimento de 7% com relação a 2017, sabe? Então a gente vê como essa rede ela está evoluindo, sabe? E eu acho que 2019, como é que foi aí, João? 2019 também teve um crescimento de quase 7%, foi 6,8%. Equivalente a mais ou menos 185 bilhões de reais. Tu vê que vai se mantendo o crescimento de ano a ano, né? Claro que esse ano, agora, 2020, vai ser um pouco atípico, né? Mas exatamente. Também um dado bem importante é que em 2019 cresceu 4,7% de operações nas franquias. Foram 161 mil operações de franquias no Brasil, né? E abriram novas franquias, foi 9,2%, que aumentou de um ano para o outro, de número de franquias, né? Sendo que de 2017 para 2018 tinha sido só 5%. Isso exatamente. É quase o dobro, abriu o dobro de franquias de um ano para o outro, né? Também, só em 2019 ainda, totalizou em torno de 1.350.000 trabalhadores que trabalham nas franquias. É muito expressivo. No Brasil, assim, poxa, 1.350.000 empregados, né? É bastante coisa, né? E o número de marcas também aumentou. Aumentou 1,4% o número de marcas, sendo que de 2017 para 2018 foi 1,1%. É um estudo bem interessante isso aqui, né? Sim. E uma curiosidade também, que o que mais aumentou foi no ramo de casa e construção. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, foi comunicação, informática e eletrônicos. E em terceiro lugar, serviços educacionais. Eu acho que muito devido às EADs, né? As faculdades EAD, curso e coisa assim, aumentou bastante. E nos outros anos, geralmente era o ramo alimentício que mais aumentava. E aí se inverteu. O ramo alimentício ficou em quarto colocado só. Sempre quando a gente fala de franquia, a gente sempre pensa em fast food, né? Sim. É a primeira coisa que geralmente vem na cabeça das pessoas, né? Exatamente. Eu não sei se é um conceito meu, mas geralmente tu pensa em McDonald's. Óbvio. Isso é óbvio. Subway também. Na cabeça. É outra McDonald's. Não é à toa que a gente trouxe esse filme para falar sobre as franquias, porque a melhor coisa que a gente tem para falar sobre franquia é sempre relacionado com o filme, né? E eu acredito que o melhor filme para isso tenha sido o Fome de Poder, né? Mas, Pedro, tu agora tendo a tua visão, assim, enquanto empreendedor, enquanto franqueiro, vamos dizer assim, sei lá, franqueado, né? Franqueado. Franqueado, exatamente. Como é que tá sendo 2020 para ti? Na verdade, assim, eu trouxe alguns números, né, lá da ABF, também lá da Associação Brasileira de Franchising, que compara o primeiro trimestre de 2020, ainda não tem fechado o segundo trimestre aí, né, ou o primeiro semestre, de 2020 versus 2019. Então, em termos de faturamento, no primeiro trimestre, comparado a 2019, cresceu só 0,2%. Então, é muito pouco, quase nada praticamente, né? Então, aqui os quase 9%, vamos supor, de crescimento que vinha tendo, teria que ter tido um crescimento de no mínimo 2,5%, 2,3%. Mais ou menos isso aí. É isso aí. Quando a gente olha daí nos últimos 12 meses, o acumulado, o crescimento ainda é grande, porque aí tem o reflexo do 2019 inteiro lá, que aí cresceu 5,2% em termos de faturamento por cento, né? Mas quando a gente olha o primeiro trimestre, já vê que tem uma queda expressiva e já, com certeza, reflexo da pandemia. E com certeza tem um impacto muito grande, porque março no Brasil já começou com muitas empresas fechadas. Então, shoppings fechados, né? Shoppings, principalmente, as franquias estão muito dentro de shoppings, assim, tem muita coisa dentro de shopping. Né? Tem coisa na rua também, de lojas na rua, mas a grande maioria de franquias mesmo está dentro dos shoppings. Então, fechou os shoppings. As mais fortes, né? As mais fortes, elas estão em shoppings, né? Exatamente. Então, é isso, de 2020 é basicamente isso e tem alguns números também aqui de lojas abertas, tá? Na verdade, assim, um saldo entre lojas abertas menos fechadas. No primeiro trimestre de 2019, foi um crescimento de lojas abertas de 3,7%, e aí menos 1,2% de lojas fechadas, ficando um saldo de crescimento aí,
de 2,5% no primeiro trimestre de 2019. Quando a gente vem para 2020, comparando o mesmo período, esse saldo que era 2,5% lá, entre lojas abertas e menos fechadas, passa para 1%. Então, de novo, é um reflexo muito grande, né? Sim, Sim, e é como tu falou, né? Quando fechar agora o balanço desse primeiro semestre inteiro, vai ter como ter uma noção muito maior, né? Porque até agora não fiz balanço ainda, né? Esse ano está sendo um ano completamente atípico, né? Para qualquer ramo, né? Sim. Exatamente. Mas eu acho que o que envolve shopping está pior ainda, né? Ah, sim. Aquilo que a gente falou, inclusive, João, sobre a parte do entretenimento, né? O shopping, sim, ele é um grande entretenimento, né? E esse setor do entretenimento, da franquia também, eu acredito que seja o último setor a voltar, né? Porque é um setor que precisa ter pessoas lá, né? Teoricamente, né? O shopping, principalmente, ele precisa ter pessoas dentro do shopping para ele circular, cinema. Então, vai ser o último a voltar, assim, ao normal, vamos dizer assim, né? Acho que dessa forma a gente consegue dizer. Tanto é que alguns bares já tentaram voltar no Rio de Janeiro e a gente viu o que foi, né? O povo não consegue dar uma liberdade. Foi o caos, né? Exatamente. Então tem que ter um pouco de controle ainda, né? Mas, Pedro, tu enquanto um franqueado também, tá? Como é que tá te afetando essa pandemia? Bom, na verdade, assim, quando a gente olha para o Rio Grande do Sul aqui, que é onde ficam as minhas lojas, né? Praticamente Porto Alegre, a gente pode falar de Porto Alegre, teve o primeiro fechamento lá em março, mais precisamente dia 18 de março. O decreto do prefeito Marquesan determinou que os shoppings e, consequentemente, as lojas que estão dentro dos shoppings fechassem. Então, dali de 18 de março, eu fiquei 70 dias com as lojas fechadas, 2 lojas. Cara, por cima, assim, num cálculo breve, nesses 70 dias, eu perdi 15 mil reais em produtos. Porque como é o ramo de alimentação, a gente perde muito produto, trabalha muito com produto perecível, né? E aí, fechado, naquele período, eu me lembro que a gente não podia nem acessar a loja, nem para, tipo, tirar, tinha produto que eu poderia consumir e tal, eu não pude acessar, assim, sinceramente, nos primeiros 40, 45 dias, e aí depois que eles liberaram para acessar, pelo menos, aí o produto já estava estragado, sim, vencido, estragado, mofado, qualquer coisa nesse sentido. Então, esses primeiros 70 dias aí fechados, e eu falo por mim, mas com certeza vários outros franqueados de outros ramos, né, a alimentação é pior, porque quando tu trabalha, sei lá, com brinquedo, com qualquer outra coisa, ele não tem um prazo tão curto, não é perecível, então tu consegue deixar estocado lá, obviamente que vai ter perda também, mas a alimentação tem um reflexo muito mais rápido, né, de perda. É que a questão, por exemplo, do brinquedo, roupa, qualquer outro produto que tu possa vender, o estoque vai continuar lá, né? Isso. O teu estoque tu perdeu, no caso. O estoque de um brinquedo, tu deixou de vender num mês, 2, tu deixa de faturar naqueles meses, mas depois, quando voltar, tu consegue vender aqueles produtos ainda, né? Na roupa, o máximo que tu perde é a estação, por exemplo. As roupas de inverno, tu não vai poder vender. Mas pelo menos, bem se tu vender a preço de custo, ainda tu consegue vender as roupas, muitas vezes, em alguns locais, entendeu? Alimento não existe como, né? Estragou, já era. A gente sabe, tu deve viver em casa, eventualmente estraga algum produto ali que está perto da validade, não tem mais como consumir. E, assim, consumir ainda, às vezes tu consegue, antes de estar estragado, mesmo que está próximo do vencimento, mas vender para o cliente é impossível, não tem como. É bem difícil. Ô, João, a minha conexão aqui da live que eu tava vendo aqui pelo Facebook dos comentários caiu, tá? Então é tudo contigo aí. Tu vê algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa pertinente, tu já dispara aí e fala pra gente. Caiu fora, tu? A minha caiu. Mas enfim, a minha tá ativa aqui. O que eu vejo, maravilha. Assim, continuando um pouco aí nessa questão de vantagens, que eu vejo em ter uma franquia, né, eu acho super importante, tal, mesmo tendo essas dificuldades, eu sou muito favorável a empreender, né, nós viemos de uma cultura no Brasil de que a gente estuda para ter bastante estudo lá do passado, isso é a nossa cultura, para trabalhar numa grande empresa, ou privada ou pública, né, se tu vai para um país como os Estados Unidos, por exemplo, os caras estudam para ter o seu próprio negócio, para empreender. Então, diferente, é uma cultura diferente. Então, eu vejo muito, eu gosto muito dessa questão de franquia, de empreender.
admiro muito quem tem essa coragem, porque no Brasil é muito difícil, realmente. A gente tem que ainda quebrar alguns paradigmas aí, para ajudar mais quem quer realmente empreender. Mas, assim, vantagens, o que eu vou elencar algumas aqui, assim, que eu vejo como vantagens. Eu ia te perguntar isso agora, vantagem. Em ter uma franquia, ou ser um franqueado, vamos falar assim, né? Ser o seu próprio patrão, acho que é importante, né? Tu começa a trabalhar para ti, tudo que tu tiver de lucro é para ti, efetivamente, né? A franquia, ela te permite expandir os negócios, né? Então, meu objetivo sempre foi também, quando eu procurei para abrir uma loja de franquias, eu sempre pensei em expandir o negócio e, eventualmente, até se desse, ter a minha própria franquia. Sempre pensei nisso, e ainda penso, na verdade. Outra vantagem, assim, é a padronização na apresentação da loja física, tá? Eu tive, nesse ponto, assim, a franquia que eu escolhi, eu vejo que o padrão deles é muito bom, realmente. Isso ajuda bastante na apresentação, principalmente no ramo de alimentação, né? O ramo de alimentação, João e Alexandre, pessoal, ele é muito vinculado à compra por impulso. Então, tu precisa ter... É o McDonald's ali, a gente viu o filme, né? Eu acho que tá muito dentro do que a gente está discutindo. Sim, tá bem explicativo ali também, né? Os caras... me lembro uma parte do filme lá que o Ray vendeu franquias para os amigos ricos dele lá, e nada contra rico, mas no exemplo do filme era, né? E os caras começaram a botar alface dentro dos hambúrgueres, começaram a deixar o negócio sujo, ou seja, perdeu toda a questão de qualidade, de padrão de qualidade que os irmãos e o Ray estavam seguindo, né? Então isso é importante, eu acho, essa padronização acho bem importante, e manutenção de qualidade. A possibilidade de desenvolvimento... Não, pode falar. Cortar, Pedro. Eu acho que essa palavra que tu usou, a padronização, eu acho que é uma das partes mais importantes de uma franquia, né? O que marca uma franquia é a padronização, né? Porque eu me lembro, por exemplo... Além da padronização, o apoio também por trás, teoricamente, assim, né? Que o franqueado recebe, né? Recebe. Sim. Porque eu me lembro, assim, quando eu e minha esposa, nós fomos a Buenos Aires há uns 2 anos atrás. Cara, a gente entrou no McDonald's no centro de Buenos Aires e é igual o McDonald's que tu entrar na Praça da Alfândega aqui em Porto Alegre. Sabe? Eu e tu, João, a gente estava no Uruguai no ano passado, a gente entrou no Burger King feliz da vida, e é o mesmo Burger King que a gente pegar e entrar aqui. Exatamente. Na Austrália, tu vai pedir o McDonald's, tu sabe o que é o McDonald's. Tu sabe, exatamente, tu sabe que aquele ali vai vir, sabe que ele é bom, justamente por isso que o Pedro estava falando, da padronização, né? Isso. Então, continua aí, Pedro. Continuando na questão das vantagens, assim, é um negócio com boa rentabilidade. Eu tive o retorno do investimento previsto, na verdade, foi até relativamente próximo do prazo que a gente estabeleceu quando desenvolveu o plano de negócios lá, antes de abrir a franquia, né? Isso é até algo que, se eu puder dar como dica, assim, quer ser um franqueado, desenvolva um plano de negócios, pense no que você vai fazer, o que você quer, né? E o aprendizado foi enorme sobre a gestão de negócios. Assim, eu vinha de trabalhos em empresas, então eu era um CLT numa empresa e passei a trabalhar, a ser o meu próprio patrão, como eu escrevi ali e comentei. Então, uma última questão, assim, que eu sempre digo para as pessoas, assim, não interessa se é franquia ou qualquer outro tipo de negócio que tu tem, o olho do dono engorda o boi. Então, assim, esteja sempre presente no seu negócio, acompanhe de perto como é que é o que o Ray não fez lá, na verdade, né? Os exemplos, de novo, levando para o filme lá, a secretária dele que descobriu que ele estava quebrado, né? Então, assim, tem que estar presente no negócio, tem que ir fisicamente no negócio, isso é uma das coisas que é importante. O que eu vejo de desvantagens, assim, que é aí que tem que tomar um pouco de cuidado, tá? No meu caso, eu abri 2 lojas no mesmo ano, uma em janeiro de 2017 e outra em dezembro de 2017. Eu consegui ter um know-how rapidamente nesse período, porque no início, na primeira loja que eu abri, eu segui a sugestão da franquia de trabalhar lá com estoque de mínimo inicial de R$45 mil, por exemplo. Tá? Só que o que aconteceu? Eu tive que investir e colocar capital de giro nessa primeira loja para esses 45 mil. Quando eu abri a segunda, a loja era um pouco menor, a segunda,
mas eu iniciei com um estoque de 30 mil, mais ou menos, e eu consegui, eu não injetei nada de dinheiro de investimento de capital de giro. Eu consegui entrar no giro da loja, ou seja, eu já tinha know-how suficiente para saber qual era o mix que eu ia entrar no início da operação. Então, em menos de um ano, o aprendizado foi gigantesco sobre isso, entendeu? E aí, o que eu vejo também, assim, eu tive pouco apoio das franquias, da franquia na operação, assim, isso foi uma dificuldade, por eu não ter know-how do negócio, eu senti falta disso, assim, sabe? Falta de treinamento, de vendas para a operação e para a equipe, a falta de investimento em marketing, assim, teve, cara, muito pouco, assim, a gente paga ainda, na verdade, marketing lá, royalties e propaganda, e eu não vejo isso, entendeu? Eu não vejo a marca sendo disseminada no Brasil, Pedro, por exemplo. Uma pergunta bem importante que, de repente, o pessoal fica com dúvida. Isso é referente a franquias, no modo geral, ou é Não, aqui eu estou trazendo a minha experiência, né? Então, por exemplo, assim, com a minha experiência, com esses tópicos que eu estou trazendo aqui, João, eu acredito que eu vou ajudar quem está pensando em abrir uma franquia, por exemplo, o cara já vai tomar cuidado com essas questões, entendeu? Sim. São questões que a pessoa já pode levantar antes de validar todo o plano de negócios, de fechar com uma franquia, ela pode tomar esses cuidados, né? E aí vai ter treinamento para minha equipe ou não vai ter? É uma pergunta fácil que tu pode fazer numa reunião de negócios, para fechar ou não o negócio. E outra coisa, esse marketing que tu paga ele por força de contrato, ou tu pode optar, por exemplo, por não pagar esse marketing, já que tu não está vendo retorno está estabelecido em contrato, da mesma forma que os royalties. Entendi. Isso é ruim, é bem ruim. Então, essas questões, assim, esses pontos que eu posso trazer, né, de experiência, eu acho que é muito bom. Para quem tem interesse em abrir franquias, até tem uma cartilha, tá? Depois eu posso até, se o pessoal quiser, dá para divulgar aí. O Ministério do Desenvolvimento da Indústria, junto com a ABF, desenvolveu a cartilha da franquia. Eu até baixei ela em PDF, aqui tenho ela disponível, mas se tu procurar na internet ali, a cartilha relacionada a franquias, ele fala todas essas questões que estão envolvidas para te abrir um negócio. O que tu tem que fazer, um plano de negócios, o que a franquia te pede. Ela faz uma análise cadastral dos sócios ou se tu é uma pessoa física, de ti, para te aprovar, passa por um processo de aprovação para a franquia te liberar. Então, assim, tem vários aspectos aí envolvidos na relação de franquia, né? Bem importantes. E aí, agora eu pergunto para vocês dois, eu quero que comece contigo, João, vou te deixar na fogueira agora. Qual tu acha, com base nesse debate assim que a gente teve até agora, tá? Já vamos nos encaminhando para o final, que a gente já está há 48 minutos. Eu lembro, João, eu vou contar um bastidor, eu lembro que ontem o Pedro falou assim, mas eu acho que a gente colocou aqui, acho que não dá para 1 hora, hein? Já estamos há 48 minutos. E passa rápido, né? Passa muito rápido. Passa muito rápido. Ô, João, qual que tu acha, com base nesses debates, no debate que a gente teve agora e nas pesquisas, no estudo que a gente teve, qual que tu acha que vai ser o futuro das franquias? Cara, eu vou fazer uma análise da seguinte forma. Eu acredito que, por exemplo, como tu começou no nosso episódio de hoje, tu começou falando que a gente saiu, as franquias começaram a ter um movimento maior após a Segunda Guerra Mundial. Porque as pessoas precisavam trabalhar, né? E eu acho que a gente está vivendo um período que não é uma guerra, mas é como se fosse, quase isso. Num período pós, assim, né? No pós é que... Então, eu acredito que um período pós a isso vai ter o surgimento de muitas franquias, muitas pessoas querendo buscar negócios, porque vai precisar uma movimentação. Só que eu acho que vai ser um pouco diferente. Por exemplo, eu sei que tem franquias que te impedem de trabalhar fora de shoppings. E eu acho que isso vai ser coisas que as pessoas, os empreendedores vão ter que questionar. Tá, mas e se o shopping vier fechar de novo? Como é que eu faço? Tu vai ter que me dar um apoio, não vai? O que tu vai fazer? Fala aí, pai. Não, termina aí, eu ia te cortar. Bom, essas perguntas vão ser feitas pros franqueadores, digamos assim, né? Mas a minha opinião é que eu acho que franquia é um negócio muito bom. Se tu pensar bem em qual franquia abrir, num ponto bem estratégico,
eu acho que isso é uma oportunidade boa de negócio, assim, sabe? Eu acredito que é um bom negócio. Eu vejo de uma forma, assim, que a franquia, ela vai sofrer uma... Eu vou usar um termo, mas não sei se ele vai ser bem empregado, assim, mas eu acredito que a franquia, ela vai ter uma digitalização dela, sabe? Também. Tu vai pagar para usar a marca, mas tu vai pagar para usar a marca, sei lá, tu vai fazer um site da marca, e aí tu vai poder usar, não necessariamente tu vai padronizar o ambiente, mas tu vai padronizar a entrega, tu vai padronizar o produto entregue, sabe? Uhum. Eu acho que vai ter um pouco diferente, aí vai ao encontro do que tu falou, João. Do que, tipo, não necessariamente se o shopping fechar, o que vai acontecer? Onde é que eu vou poder atuar, sabe? E nem agora tem os fast foods da vida, assim, eles estão indo para a parte digital, estão indo para takeaway, essas coisas assim, né? Então, na minha opinião, eu acho que as franquias, elas vão ter uma digitalização. E elas já estão, não que elas não estejam tendo, né? Elas já estavam tendo. Mas é um processo que vai se acelerar agora por causa disso. Da mesma coisa do que a gente vai conversar, por exemplo, no episódio que vai ser lançado segunda-feira até. Já vou largar um spoiler aqui. Quando a gente falou quando a gente fala sobre o home office, que é o que a gente vai falar. Sim, é uma coisa que era uma coisa que já estava no Brasil, já estava no ramo, assim, na parte de trabalho, mas precisou ser apressado em virtude do coronavírus. Sabe? Que é o que eu acho que vai acontecer. Eu acredito que, complementando um pouco isso, eu até ouvi um comentário aqui do Alexandre Garcia, grande professor. Uhum. Eu acredito muito que as empresas vão reduzir muito de tamanho e vai ter muito mais home office e os pavilhões vão ser mais utilizados para logística, que é o que a gente vinha falando, né? Exatamente. E complementando aí. De novo, é uma quebra de paradigma, né? Igual a gente viu lá no início com o McDonald's, né? Vai ser uma quebra de vários paradigmas. Esse é um deles. A estrutura física hoje que a empresa tem, que muitas vezes, para muitas empresas, é um custo altíssimo, ele vai ter que ser mudado, né? Uhum. Agora, por força da nossa guerra, que João, eu entendo que nós estamos vivendo uma guerra, cara. No Brasil morreram 80 mil pessoas, cara. É muita gente, velho. Se a gente for para o mundo, o número é muito, muito alto. Então é uma guerra. Similar a uma guerra, praticamente. É só a gente fazer uma relação, por exemplo, assim, hoje vai ter o Grenal, né? No Centenário. No Centenário cabem 20 mil pessoas. Então, calcule quantos centenários. 4 centenários, exatamente. Morreram 4 centenários. Cara. Então, para mim, é uma guerra que a gente está vivendo e vai sim ter várias, não vai ser só essa questão aí que tu falou, João, de redução da estrutura de uma empresa, que vai ser um paradigma que está sendo já quebrado, não é nem que vai ser. Uma tendência, tirando a questão se é bom ou ruim, certo ou errado, tá? Mas eu acho que uma tendência é aumentarem muito o número de CNPJs. Sim. Por exemplo, franquias, tá? Vai aumentar muito o número de franquias, mas também vai aumentar bastante o número de prestadores de serviços. Vamos supor que eu trabalhe numa empresa. A empresa vai querer que eu abra um CNPJ e preste um serviço para ela. Eu acredito que isso vai acontecer bastante e se linka com essa questão das franquias. Porque eu acho que as pessoas vão buscar novas alternativas, digamos assim. Mais ou menos como tu comentou, as pessoas vão tentar empreender mais. Eu acho que tende a caminhar para esse caminho, assim, né? Por isso que eu acredito que as franquias é uma boa opção. Porque tem franquias que são baratíssimas. Claro, cada um vai buscar aquilo que é melhor ou que acredita mais ou menos, né? Mas eu acho que vai aumentar bastante o número de franquias. E pode ser via internet, pode ser qualquer outro lugar, assim, né? Fazendo um link com o que tu falou aí das franquias, tem um blog, Central do Franqueador, que eu recomendo para as pessoas darem uma olhada lá. Tem franquias lá, pode baixar em PDF também ali, dar uma boa lida ou ler na internet, como quiser. Mas lá tem franquias que tu investe 10, 15 mil reais e abre uma franquia. São franquias simples, obviamente, mas para quem precisa iniciar pequeno e depois pensar em crescer, é uma excelente oportunidade, entendeu? Não é um custo tão alto de investimento. Então, porque daí a gente volta àquela questão da época pós-guerra. Tu vai voltar agora no pós-guerra, digamos assim, né? Mas e tu trabalhar com o quê? Tu vai investir aonde? Tu precisa trabalhar de alguma forma. E o número de empregos, a tendência é reduzir. Então, é uma alternativa muito boa essa aí. Por exemplo, tu tem
um investimento pequeno, relativamente pequeno, né? E o retorno vai vir de acordo com o que tu está precisando, né? Uhum. É verdade, é verdade. Temos algumas perguntas aí, João? Como é que estão aí? Cara, tem bastante comentário aqui das pessoas. Uhum. Falando bastante dessa questão da mudança de paradigma, do aumento de mês que tem acontecido na empresa. Uhum. Deixa eu ver outra coisa que está falando aqui. Estão gostando bastante Produção feita ao vivo. Ao vivo. Estão falando também bastante da questão do que a gente está expondo aqui, que está sendo bem importante, bem ilustrado, digamos assim, né? Então, beleza, pessoal. Acredito que a gente conseguiu debater bem o assunto, né? Destrinchar bem, da forma como a gente sempre faz nos nossos episódios, né, João? A gente não aprofunda muito um assunto, porque se a gente pegar, por exemplo, o mundo das franquias, ou pegar o ramo imobiliário, ou pegar a educação, nós poderíamos ficar 2 horas debatendo, né? Mas a gente prefere fazer um debate mais aberto e sem muita profundidade nisso, já deixando até para a nossa audiência pegar e pesquisar também, né? Ir atrás das coisas que acha melhor, né? Eu acho que a nossa didática, geralmente, no final, eu acho interessante isso, que a gente comenta um pouquinho, assim, dá uma luz do que é a nossa opinião, nossa singela opinião, que nem sempre é a melhor, mas é o que temos para o momento. Mas deixa uma dica, pelo menos, né? Por exemplo, eu acho que quem tem intenção de abrir uma franquia ou quem está precisando sair de algum mercado de trabalho ou buscar algo novo, acho que pelo menos fica alguma luz aqui, né? Para quais as vantagens, desvantagens, o que acontece, o que não acontece, algumas perguntas a fazer a si mesmo, né? Antes de abrir a franquia. E algumas perguntas a fazer ao franqueador também, para evitar alguns danos posteriores, né? Esse depoimento do Pedro é muito importante, assim, para que a gente entenda, né? Beleza, eu quero abrir uma franquia. O que eu devo perguntar para mim e o que eu devo perguntar, o que eu devo procurar se eu gosto ou não para abrir essa franquia, né? Foi muito bom mesmo. Assim, ó, puxando a brasa para o meu assado um pouquinho, eventualmente procure uma consultoria especializada que pode te ajudar nesse negócio. Às vezes as pessoas acham que uma consultoria é simplesmente custo, né, para uma empresa ou até para abrir um negócio, fazer um plano de negócios, mas depois a gente percebe que uma consultoria te ajuda imensamente, entendeu? Porque tu vai economizar tempo e muitas vezes dinheiro que lá na frente tu vai perceber que são extremamente necessários para fazer o planejamento de abertura. E aí mesmo que não seja uma franquia, vai abrir uma empresa, qualquer empresa que não seja franqueada, eu quero abrir a minha empresa de consultoria, a minha empresa de alimentação, é bom sempre ter o acompanhamento de um especialista, né, nessa questão de... Porque muitas vezes tu conhece o negócio, que nem o Ray sabia vender, né, cara? O cara era top em vender, assim. Ele vendia muito bem, né? Depois que ele começou a acertar lá com a questão do McDonald's, ele vendia que nem água, ele sentava na mesa com os caras e, claro, o negócio era bom também. Mas, e o outro lado, e a questão financeira aí, que o João é um financeiro do blog, não, do podcast de vocês aí. Podcast. Então, assim, precisa ter esse lado de analítico, né, de entender, fazer um plano de negócio. Eu sempre falo, assim, que o plano de negócio é importantíssimo para te abrir uma empresa. Eu vou abrir, vou abrir uma loja de café, mas e aí, vou vender o café a R$5. Mas quantos café tu vai vender? Qual é o teu custo que tu vai ter, seja um custo fixo para aluguel, ou pessoas que tu vai ter que contratar e cumprir horário? Então, tem que fazer toda essa análise. Pedro, uma outra questão também importante, só para salientar um pouco isso que tu está comentando, é que às vezes alguém olhando de fora, tu tira a parte da emoção, né? Porque o dono do negócio, principalmente quando é um negócio pequeno, que tu começou agora, tu tem muita questão emotiva envolvida. E às vezes tu não tá vendo onde é que está indo os teus gastos, né? Tu não tem aquela análise mais crítica, digamos assim. É isso aí. E vindo alguém de fora, algum consultor, pode te ajudar bastante disso, né? Com toda certeza. Então tá, pessoal. Acredito que este foi o E Agora Jesus, na live. Antes de mais nada, antes de encerrar, eu preciso falar uma coisa. Ô, João, tu lembra que na live que a gente fez no dia 25 foi aniversário do meu avô, né?
E hoje, tu que é o cara das datas, aí sabe o aniversário de todo mundo da minha família, hoje é aniversário da minha mãe. Então eu queria mandar um grande beijo para minha mãe, eu sei que ela tá assistindo. Mãe, te amo. Hoje a gente cantou parabéns em videochamada, um negócio que eu nunca tinha feito. A gente teve que cantar parabéns em videochamada. Então, mãe, não vou dizer quantos anos tem, tá, mãe? Que eu sei que tu tem vergonha de dizer isso. Mas meus parabéns. Essa live é dedicada a ti. Bom, Alexandre, se até o final do ano a gente for fazendo várias lives, haja parente para ter aniversário, hein? Fala! Não, eu já vou ver a próxima já. Mas, pessoal, muito obrigado pelo convite mais uma vez, viu? Fiquei muito honrado em participar do podcast live nesse dia de vocês, tá? Admiro, sou fã do trabalho de vocês e vou continuar acompanhando o trabalho, todos os podcasts ou lives que vocês divulgarem, eu estarei acompanhando, com certeza, sou fã de vocês. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. A gente que agradece de novo, Pedro, pelo teu tempo, de tu ter disponibilizado com a gente, ter dado teu depoimento. Foi muito bom mesmo, de verdade. João, alguma coisa mais? Cara, só eu queria fazer aquele comentário que tu falou, chegou a apontar aí pro super-heróis aí nas tuas costas. Vai lá, fala aí. É importante, a gente vai agora nos próximos episódios, na próxima segunda tem o nosso último episódio que já está gravado, né? Isso, sobre o home office. Os próximos, a gente vai fazer no mês de agosto um especial referente à parte histórica e contexto histórico onde estava envolvido os super-heróis e também a parte, digamos assim, de investimentos financeiros que cada super-herói trouxe ao seu país e o porquê que ele foi criado e qual o intuito que ele foi criado, né? Exatamente, a gente vai fazer o mês da cultura pop. Então, por exemplo, a gente vai falar, que nem estão ali atrás, a gente vai falar desses dois caras aqui, Homem de Ferro, Capitão América, e a gente vai entender o porquê que eles foram criados, qual é o contexto histórico deles criados, e qual foi o investimento que eles trouxeram para dentro da empresa que eles foram criados. Isso, o lado financeiro que eles trouxeram também, por exemplo, tanto a figura deles dentro do país, quanto os filmes e tudo que eles trouxeram de investimentos aos produtores, digamos assim, né? Exatamente, e a partir desse momento, assim, de agosto, né, a gente vai fazer um podcast mais ou menos dessa forma. A gente vai falar sobre um assunto, a gente vai usar um filme, um livro, alguma coisa para debater sobre esse assunto. Porque a gente entende que a gente está debatendo muito sobre os impactos da pandemia do coronavírus, mas vamos parar um pouco, né? Já deu de assunto de coronavírus, eu acho, né? Então vamos para um assunto que seja mais legal, um assunto que seja um pouco mais leve, e a gente vai começar a trazer dessa forma. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre a Super Prime, né? Eu sempre uso o exemplo, a gente vai falar sobre o filme da Grande Aposta, com Christian Bale e tudo mais, mas isso posterior a agosto, porque agosto vai ser o mês da cultura pop, é o mês que a gente vai falar bastante de super-heróis, é o mês que o João vai ficar um pouquinho quietinho ali, não vai falar muito, porque não é muito a área dele. Não é muito a minha vibe, mas eu vou pegar a parte financeira, a parte de investimento dele. Vai ter que estudar, hein? Vou ter que estudar. O João no final de agosto, o João vai estar querendo ir no cinema assistir todos os filmes, ele vai querer ver. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado para você que nos assistiu até o final. Já vou deixar aqui um compromisso para nossa gerente do canal do YouTube, aí, a Vanessa. Acho que na semana que vem, até o final da semana, no máximo na semana que vem, essa live já vai estar disponível no nosso canal do YouTube também. Isso. E ela vai ficar disponível aqui no Facebook da rede também. Então, pessoal, muito obrigado mesmo. Aqui está o Instagram teu, né, Pedro? Isso, esse perfeito. Se quiser, então, beleza. Se quiser manter contato aí, também na disposição. Exatamente. E aqui um pouco mais embaixo está o nosso Instagram também, @Insta e Agora Jesus, segue. Nós sempre temos episódio, para quem não conhece nosso trabalho, nós sempre temos episódios lançados na segunda-feira, às 8 da manhã. O episódio dessa semana falando sobre educação, que a gente trouxe a gente tem o Pedro Vazata no nosso debate ali, no nosso time, ele como professor da rede particular de ensino, e a gente trouxe a Andresa Costa, que é uma colega minha da faculdade, se formou em História também, e ela é da rede pública de ensino. Então a gente faz o confronto dessas duas realidades no episódio dessa semana. E na semana que vem, na segunda-feira, dia 27, a gente vai falar sobre a cultura do home office.
que é uma cultura que está começando, que nem a gente falou antes, que é uma coisa que precisou ser acelerada na cultura do Brasil em virtude da pandemia do coronavírus. Beleza? Acho que é isso aí, né, pessoal? Esqueceu alguma coisa? Não, é isso aí. Então tá, galera. Valeu, muito obrigado. Valeu, muito obrigado valeu. de novo à rede. Muito obrigado à rede de novo por ter disponibilizado o tempo. E espero que a gente volte, né? Se for bom, a gente volta de novo. Isso, com algum aniversário de algum parente teu. Exato. Valeu. Beleza, pessoal. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Abraço. Falou, tchau, tchau.